Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta quinta semana do tempo da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nesta semana, nós vamos abrir mão da programação que nós tínhamos de notícias dos acontecimentos da vida da Diocese para dedicar espaço à solidariedade. Nosso estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo com a maior catástrofe ambiental de sua história. As chuvas, os deslizamentos, as enchentes, os rios que levam às pontes, famílias desabrigadas, casas inundadas. Nós queremos, enquanto Diocese de Caxias do Sul, nos solidarizar com todos. E nós vamos dedicar este programa, pelo menos o primeiro bloco do Ponto de Encontro, para falar sobre a solidariedade e tudo o que a Igreja pode ir fazendo neste tempo. Nós começamos com a mensagem do nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, dirigida a todo o povo de Deus aqui da Diocese de Caxias do Sul e também de outras partes, para que possa exercer a sua solidariedade no cuidado com os irmãos e irmãs. Estimados irmãos e irmãs, nesse momento tão difícil da nossa história, onde temos toda a realidade das enchentes afetando novamente o nosso Rio Grande do Sul, com dezenas de cidades sendo atingidas, creio que é o momento para olharmos a realidade da vida, não só a partir do nosso pequeno mundo, mas com os olhos também da solidariedade, da compaixão por aqueles que estão passando por grandes privações. A nossa realidade da Serra Gaúcha está sendo atingida duramente por essa realidade das enchentes, deslizamentos, bloqueios de estradas, pessoas que estão perdendo tudo o que construíram ao longo de uma vida de trabalho. Por isso é o momento onde convido a todos vocês a se colocarem diante de um Deus que é Pai misericordioso, através da fé, para mantermos viva a nossa esperança e juntos podemos sonhar e trabalhar para termos um mundo melhor, mas também para termos um coração aberto nesse momento da história, de sermos solidários com aqueles que estão sendo duramente atingidos, perdendo casas, perdendo familiares, perdendo muitas vezes tudo aquilo que foi um sonho de trabalho, de conquista. Mas não podemos perder a esperança, porque é através da esperança e do trabalho, da solidariedade, que podemos reconstruir, amenizar a dor que toca o coração dos nossos irmãos e irmãs. A Diocese de Caxias do Sul, ciente dessa realidade que toca as comunidades, o povo de Deus novamente faz a campanha de solidariedade. Uma campanha de solidariedade que visa, assim, socorrer aqueles que estão sendo mais prejudicados. E assim como já na campanha anterior, porque essa é a terceira enchente que enfrentamos em 8 meses, as pessoas manifestaram uma grande solidariedade, com doações de alimentos, roupas, mas também foi feita uma campanha através do Pix, onde as pessoas deram suas contribuições, que através dessas contribuições foi possível ajudar muitas pessoas e famílias. Novamente eu me dirijo a você, na tua simplicidade, na disponibilidade do teu coração, participe dessa rede de solidariedade. Participe dessa rede de comunhão com aqueles que estão sendo atingidos por essas enchentes. Faça a sua doação. Expresse a tua compaixão pela realidade do teu irmão, da tua irmã. Os fatores climáticos atingem a todos, independente da questão social, independente da religião, porque todos nós vivemos nessa casa comum e precisamos sim nos dar as mãos para superarmos esse momento
e sairmos dessa situação mais fortalecidos pelo gesto de solidariedade, pela fé, pela esperança. Por nos sentirmos povo de Deus a caminho, muitas vezes provado, mas continuamos caminhando. Porque acreditamos que juntos e com a força de Deus e da fé, nós poderemos vencer também esse momento. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos. Abençoe as famílias que estão fragilizadas e feridas pelas perdas nesse momento. Abençoe o teu gesto de solidariedade e abençoe a todos nós, para que juntos possamos trabalhar e acreditar que podemos reconstruir a realidade da nossa região, a realidade que toca as famílias e tantas outras situações. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O presidente do Regional Sul 3 da CNBB, Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo de Santa Maria, também gravou a sua mensagem e deixa a sua mensagem para nós. Todos nós estamos percebendo como o Rio Grande do Sul está mais uma vez afetado por fortes chuvas que têm causado bastante transtorno em nosso estado. Nós, bispos da CNBB Regional Sul 3, os bispos do Rio Grande do Sul, queremos manifestar aqui nossa solidariedade com todas as pessoas que estão passando por este momento de provação e pedir às nossas comunidades, aos cristãos, que continuemos firmes na fé, rezando e implorando ao Senhor que nos dê dias melhores, sustentando nossa esperança, porque nós cremos que isso vai passar, mas que nesse momento precisamos nos unir. E fortalecendo a caridade, a solidariedade, nos comprometendo uns com os outros, especialmente seguindo as orientações que estão sendo dadas para que a gente possa manter vida segura para todos. Confiemos e esperemos. Deus cuida. O coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, Padre Leonardo Inácio Pereira, também nos deixa a sua mensagem e fala e explica como está sendo a cedência dos espaços, a disponibilidade da igreja também na ajuda aos irmãos neste momento. Com solidariedade, nós, como igreja, estamos abrindo os salões paroquiais de muitas comunidades em parceria com as entidades da nossa cidade de Caxias do Sul para podermos ajudar as vítimas destas enchentes que estão assolando todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Com um espírito muito fraterno, abrimos os salões de nossas igrejas, algumas delas já estão recebendo pessoas, bem como o ginásio do nosso seminário diocesano Nossa Senhora Aparecida, para fazer o banco onde a gente coloca ali todas as doações recebidas, como que um depósito para que as pessoas possam ali receber o material necessário para sobreviver. E abrimos novamente aquela conta que serviu para nós ajudarmos as famílias na outra ocasião em que tivemos outra enchente nas diversas cidades da nossa diocese, e gostaríamos, aqui embaixo você já encontra a chave Pix, que é um e-mail, em que entrará esse valor que você oferecer para nós podermos depois deliberarmos com as paróquias que estão ajudando as famílias atingidas. Então, contamos com a sua colaboração. A chave Pix é um e-mail, doacoins@diocesedecaxias.org.br. Muito obrigado pela sua solidariedade. Deus lhe abençoe. O
uma das paróquias atingidas pela grande quantidade de chuvas e também pelos deslizamentos e alagamentos na Diocese de Caxias do Sul é a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Faria Lemos, em Bento Gonçalves. O pároco da comunidade, Padre Moacir Canal, nos explicou como está a situação, o atendimento e também que os salões paroquial e da comunidade da linha Alcântara servem de abrigo para os necessitados. Sim, a gente não tem acesso a lugar nenhum aqui, né? As comunidades do interior todas estão isoladas. Muitas notícias de deslizamento, de mortos, de desaparecidos, de gente soterrada, e ilhados, a maioria sem luz, sem comunicação, sem conseguir sair, né? Estão presos, tem barreira de todos os lados aí nesses interiores, né? Pessoas que estão indo para os salões, para a igreja, né? Que mesmo o risco ainda de acontecer de novo. Mas também tem muita notícia desencontrada, né? O pessoal está meio que incomunicável já lá nesses interiores, porque não tem mais luz, né? Os celulares terminaram, bateria, coisas desse tipo, né? Então a gente também não tem muita notícia. E nem, em alguns lugares, nem a Defesa Civil consegue chegar, enfim, né? Tá bem complicada a situação. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta quinta semana do Tempo da Páscoa. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta quinta semana do Tempo da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nós vamos dedicar todo este segundo bloco do nosso programa para o programa Razões da Fé, que nos ajuda com a partilha do Padre Leonardo Lucian Dal-Osto a compreender um pouco mais sobre os concílios na história da Igreja. Você pode acompanhar e depois também procurar no YouTube da Diocese de Caxias do Sul para receber todas as notificações e acompanhar também todos os programas Razões da Fé e esta série que produzimos sobre os concílios na história da Igreja. Padre Leonardo, quais foram as principais decisões tomadas durante o primeiro concílio de Constantinopla lá em 381? Ok, nós falamos há pouco que o primeiro concílio ecumênico foi em Niceia e teve que resolver a questão da discussão sobre a identidade, por assim dizer, de Jesus, se ele era homem ou se ele era Deus. E o concílio define, sim, que Jesus é Deus igual ao Pai. Fica uma questão pendurada que não se resolve, e aí só Constantinopla vai resolver, que é o problema do Espírito Santo. Quase 50 anos depois. Quase 50 anos depois. Nós temos ali várias discussões, porque aquilo que nós chamamos de arianismo no Concílio de Niceia vai sobreviver como neo-arianismo. Nós teremos ali, no começo, uma posição do imperador Constantino a favor das decisões do Concílio de Niceia. Depois nós teremos uma conversão de Constantino quase que ao arianismo, ou seja, ele começa a se posicionar a favor dos bispos arianos. Por quê?
Repito, porque 70% dos bispos quase se convertem ao arianismo. Então é claro que o imperador se tornam hereges. É claro que o imperador vai para onde pesa mais politicamente. Ou seja, se a maior parte do episcopado naquele momento é ariano, é melhor que eu apoie os arianos que os nicenos, né? Ou nós chamaríamos hoje os católicos, por conta da fé do concílio. O que fica pendurado? E aí nós vamos ter só nos primórdios do concílio de Constantinopla, em 381, a resolução. Fica pendurada a questão de que não se sabe o que é o Espírito Santo, afinal, o Espírito Santo é Deus, é uma emanação de Jesus, do Pai. O que é o Espírito Santo? E como é que se relaciona Pai, Filho e o Espírito? E aí então o concílio de Constantinopla vai definir o quê? A divindade do Espírito Santo, como no passado Nicéia definiu a divindade do Filho, de Jesus. Então nós temos agora a clareza de que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Como é que o concílio vai fazer essa definição? Trabalhando a ideia de que nós temos um único Deus distinto em três pessoas. Ou seja, Deus é, ao mesmo tempo, Pai e Filho e Espírito Santo. Ou seja, um único Deus em três pessoas distintas. Portanto, nós somos monoteístas, nós não temos três deuses, esse é o desafio do concílio, né? Nós não temos três deuses, mas temos um Deus só, mas esse mesmo e único Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito. Aí vem a questão, tá? E como é que o concílio vai fazer isso? Bom, o concílio vai usar uma terminologia que eu acho que não vale a pena usarmos aqui, porque é um pouquinho complicada, mas a gente pode usar uma analogia, ou seja, usar uma imagem que vai ser usada mais tarde, que é a imagem do amor, para explicar a Trindade, né? Uma imagem que Santo Agostinho usa e todos outros vão usar também, de que Deus Pai é a fonte do amor. Deus Filho, Jesus, é o amado, aquele que recebe o amor. E Deus Espírito Santo é o próprio amor. Ou seja, só existe aquele que ama, o Pai, porque existe aquele que é amado, o Filho, e porque existe amor, que é o Espírito. Só existe aquele que é amado, o Filho, porque existe aquele que ama, que é o Pai, e porque existe o amor, que é o Espírito. E só existe o amor, Espírito, porque existe aquele que ama, o Pai, e existe aquele que é amado, o Filho. Ou seja, as pessoas dentro da Trindade, elas são distintas, né? E nós as distinguimos e identificamos pelo modo como elas se relacionam entre si. Então, tem imagem, inclusive, uma imagem que da iconografia, ao falar da Trindade, são aquelas três argolas que se juntam, né, e elas estão compenetradas entre si, né? Sim, todas as imagens, na verdade, elas são sempre muito limitadas, né? Porque nós sempre falamos da Trindade a partir de imagens, e a gente tem que entender que a Trindade é um mistério muito maior que a nossa capacidade de abarcar. Ou seja, nós somos seres finitos. A Trindade é uma realidade infinita. Não tem como colocar toda a água do mar dentro de um copo. É impossível. Da mesma maneira, não tem como colocar a Trindade dentro da racionalidade humana. É impossível. Ou seja, é sempre um mistério. O que nós conseguimos chegar a fazer é dizer, olha, nós temos um único Deus. Este único Deus, ele se distingue em três pessoas. Ou seja, o Pai tem a sua identidade, o Filho a sua, o Espírito a sua. Mas essas três pessoas estão em uma profunda comunhão que uma depende da outra para existir. O Pai depende do Filho e do Espírito, o Filho do Pai e do Espírito, o Espírito do Pai e do Filho. Quer dizer, as três pessoas são interdependentes para existirem, de modo que nós não temos três deuses, mas um único Deus. Então, o Concílio de Calcedônia, esse que tu citaste, que para nós entra na lista como o segundo concílio ecumênico na história da Igreja, ele é um concílio de Constantinopla. De Constantinopla, perdão. O Concílio de Constantinopla, que é o segundo concílio ecumênico na história da Igreja, ele acontece em 381, em Constantinopla, que à época era a nova capital do Império Romano, né? Quer dizer, não era mais Roma,
era Constantinopla, hoje atual Istambul, na Turquia, o Concílio de Constantinopla vai então resolver a questão da divindade do Espírito Santo e a questão das relações deste Deus que é um só, mas distinto em três pessoas. Nós podemos afirmar que o credo, né, nós falávamos aqui no creio niceno-constantinopolitano, ele é mais comprido, mas ele é mais completo do que aquilo que nós chamamos o creio dos apóstolos, ou o símbolo dos apóstolos, que a gente reza no dia a dia? Ok. O símbolo apostólico, o creio que nós rezamos no dia a dia, todo domingo nas missas, que é um pouquinho mais curto, né? E todos nós temos em mente, se dizia que era um símbolo composto pelos apóstolos. Se sabe que isso não é verdade, né? Esse símbolo foi composto na Igreja de Roma, ou seja, no Ocidente. Isso nós sabemos, né? Provavelmente entre os séculos 2 e 3. Ele é mais antigo que o símbolo niceno-constantinopolitano, que une as definições do Concílio de Niceia e do Concílio de Constantinopla. Então, a densidade teológica ela é menor no sentido de que o símbolo niceno-constantinopolitano ele explicita mais as verdades de fé. Ou seja, quando eu rezo ele, eu tenho que dizer, creio em Jesus, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai. Então ele coloca termos para que fique menos equivocada a compreensão de Jesus, do Espírito Santo também, né? Enfim, essa é a função do símbolo niceno. Agora, as verdades de fé mudam? Não, são as mesmas. São as mesmas, quer dizer, o modo muda, mas a verdade de fé que está no símbolo apostólico, que é um pouquinho mais simples, é a mesma que está no niceno. Porque, de certa maneira, aquilo que eu dizia no começo, Felipe, o modo como nós entendemos a fé no início, ele é mais simples, mais rudimentar do modo como nós a entendemos hoje. Quer dizer, o modo como Pedro entendia a sua função na igreja é mais rudimentar do modo como Francisco entende a sua função na igreja. Ou como um bispo, né, como um apóstolo entendia e como o nosso bispo José hoje entende. Nós fomos evoluindo, por isso que também há uma evolução no credo, porque nós vamos compreendendo melhor o que significa dizer que Jesus, por exemplo, é Filho de Deus. Significa dizer que ele é Deus como o Pai é Deus. Então essas coisas vão fazendo parte de um processo de evolução na compreensão da teologia e da fé. Qual foi a importância, Padre Leonardo, dos concílios de Éfeso e da Calcedônia no contexto das disputas cristológicas e no combate às heresias? Tá, ok. Vamos aqui tentar simplificar a coisa, né? A Antiguidade contém 4 grandes concílios cristológicos, que são Niceia, no ano de 325, Constantinopla, em 381, depois nós temos Éfeso em 431 e Calcedônia em 451, né? 20 anos de distância entre esses dois últimos. Então, são 2 no século IV e 2 no século V. Então, Niceia trabalha a divindade de Jesus. E Constantinopla, a questão trinitária e a divindade do Filho. O que Éfeso vai trabalhar? Éfeso vai trabalhar, o concílio de Éfeso, que na verdade é uma coisa bem complicada o concílio de Éfeso, mas vamos tentar dizer assim. O concílio de Éfeso vai tentar trabalhar a própria identidade de Jesus encarnado. Por quê? Eu vou explicar o que aconteceu naquela época. Acontecia que os cristãos tinham um costume, que nós mantemos até hoje, de chamar Maria de Mãe de Deus, né? Ou seja, em grego, Theotokos significa aquela que gerou, né? O Deus, aquela que gerou Deus, Mãe de Deus. Era um costume normal, nós ainda mantivemos, a gente chama Maria de Mãe de Deus. Ok. Só que começam a haver algumas pregações, especialmente de um bispo chamado Nestório, que é bispo de Constantinopla, estou pensando, de Constantinopla. Ele vai dizer, olha, nós não podemos chamar Maria de Mãe de Deus, porque ela é só mãe do homem.
O que está em jogo quando ele diz assim que Maria é mãe do homem ou de Jesus? A compreensão de que Jesus não é exatamente Deus feito homem, ou seja, que não há uma união perfeita em Jesus da sua humanidade com a sua divindade. Essa é uma discussão aqui que não tem como abrir porque é muito pesada, porque nós teremos vários séculos de discussão para saber como é que Jesus era. Era apenas homem? Era apenas Deus? Era totalmente homem ou era metade homem? Era totalmente Deus ou metade Deus? 75%. Então era uma discussão muito complicada que aqui não temos como abrir porque, de fato, precisaria de... Tem detalhes muito complexos aqui, né? Mas, enfim, o que esse bispo dizia? Olha, Maria não pode ser chamada mãe de Deus. Tem que ser chamada mãe de Jesus, no máximo mãe de Cristo. Porque ela gerou o homem, ela não gerou Deus. Com isso, que na época houve muitos mal entendidos, com isso o que fica pendurado? Fica pendurada a ideia de que se ela não pode ser chamada mãe de Deus, então Jesus não é Deus feito homem. Né? Jesus não é Deus encarnado. Repito, tem maus entendidos aqui, problemas linguísticos, não vale a pena entrar na questão, mas o problema é esse. O que Maria é? Ela é mãe de Deus ou é mãe do homem? O que Jesus é? Porque o problema, na verdade, no fundo, não é mariológico, é cristológico. O que Jesus é? Ele é um homem só? Ele é Deus? Mas o concílio já tinha dito que ele era Deus. Como é que fica esse negócio? Éfeso, na verdade, tem 2 concílios, 2 reuniões. Tá? Uma dessas reuniões, que vai ser conduzida pelo bispo Cirilo de Alexandria, na África, vai ser considerado o concílio de Éfeso. E nesta reunião, presidida pelo Cirilo e apoiada pelo Papa, à época, vai definir o seguinte, olha, Jesus é Deus feito homem, Deus encarnado. Portanto, o que Maria gerou? Maria deu a carne para o verbo. Maria gerou o Deus feito homem. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro. Agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. E alertando e lembrando você de como você pode exercer a sua solidariedade para com os irmãos e irmãs atingidos por estas chuvas, enchentes nestes dias. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.